Então, pessoal, tentaremos novamente começar agora a live. Esperar a Luciana entrar, vamos tentar dar continuidade, aliás, iniciar, na verdade, porque nem começar nós conseguimos começar, a ver se essa interferência ela passou. Então, o nosso assunto de hoje é falar sobre alimentos funcionais que poderiam melhorar a imunidade nesse momento do país, né, nesse coronavírus. Quais alimentos seriam importantes, como que a nutrição pode contribuir. E desde já quero comunicar que nossa equipe farmacêutica está à disposição, juntamente com a equipe de nutrição. A Andréia teve um imprevisto, não vai poder participar da live, mas estamos aqui levando ciência, trazendo informação científica, dessa vez falando um pouco mais sobre coronavírus e sobre tudo isso e como melhorar a imunidade nesses tempos maus. Vou tentar chamar a Luciana de novo para ver se agora de fato a gente consegue com uma boa conexão e que a live aconteça. Dá certinho. Tirar toda a interferência. Aguardando um pouquinho. Ansiosa. Oh. Deu. Agora eu acho que deu. Ainda tá ruim. Dando um pouquinho de intensiado. Vamos tentar começar? O pessoal está entrando. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre alimentos funcionais, né? E como melhorar a imunidade nesse ponto que estamos vivendo tão crítico, que é o coronavírus. Que às vezes eu cheguei de fato a duvidar que chegaria aqui, mas estamos aí, né? Vivendo isso agora, uma realidade, faz parte da nossa vida. Então, Lu, fala pra gente, assim, dicas básicas que você daria para fortalecer a imunidade, para melhorar o sistema imunológico de um modo geral. Então, algumas pessoas gostariam de saber dicas importantes para esse processo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade à Farmácia Lantana, né, nesse momento de muita confusão, de ideias mesmo em relação ao coronavírus. É uma oportunidade que a gente tem, né, de levar um pouco mais de conhecimento e tentar acalmar um pouco a população nesse sentido. Então, é hora mesmo de voltar a atenção para a saúde, para ter os cuidados básicos que sejam dentro de casa mesmo, que é o que a gente consegue fazer na maior parte das vezes. E o que é que a gente pode fazer como básico, né, gente? Além da alimentação, que a gente vai abordar ainda, eu considero que são 5 pilares básicos que a gente tem que dar atenção, né, e respeitar a fisiologia do organismo. Né? Além dessa alimentação balanceada e equilibrada, a gente tem que se atentar aí à qualidade do sono, claro, né? Manter uma regularidade de sono aí de 7, 8 horas por noite, sempre que possível, né? Um sono que seja reparador, um sono que você se sinta bem disposto para levar o resto do dia. Manter uma boa hidratação, né? Isso é importantíssimo para o sistema imunológico, principalmente aí para os idosos que têm uma alta taxa de desidratação. Um gerenciamento do estresse, né, gente? A ansiedade é o mal do século aí que a gente tem vivido cada vez mais, e ainda mais com esse tanto de notícia aí do coronavírus, é um momento de voltar a atenção mesmo para modular e gerenciar esse estresse. Então, a gente tem N formas de se fazer isso. Dentro da sua casa você pode fazer. A gente já tem aplicativos para quem se interessa por meditação, uma yoga, ler um livro, alguma estratégia que faça, né, essa ansiedade não atrapalhar até o sistema imune também. Além disso, a atividade física, né, para quem conseguir manter essa regularidade, que seja quem tiver a oportunidade de fazer dentro de casa, quem tiver academia dentro de casa, manter uma atividade regular no mínimo 3 vezes na semana, porque hoje a gente já tem até estudos, né, Gi? Existem estudos epidemiológicos que já provam isso. Né, o exercício de moderada intensidade, ele já consegue reduzir a incidência de infecções virais, bacterianas. Então, já está mais que provado. O exercício, ele faz... Verdade,
E tem uns aplicativos também, né, Lu? Tipo, no celular, que você pode baixar nesse período, usar como estratégia para fazer um treinozinho funcional em casa, pode ser legal, né? Claro que o ideal, né, de ter um acompanhamento com o profissional, mas, né, nesses tempos onde a gente fica restrito mesmo ao local, ao tipo de exercício, quem conseguir fazer essas atividades via aplicativo, que seja, para melhorar essa resposta imune é fundamental, né? E um quinto pilar aí que eu considero é a exposição ao sol aí entre 30 e 40 minutinhos para garantir uma vitamina D um nível adequado, né, Gi? A gente como Nutri, a gente bate muito nessa tecla, porque a vitamina D é uma das vitaminas principais para a defesa do sistema imunológico. Então, são cuidados básicos antes de falar, né, não chegar no pilar aí da alimentação, que eu peço cuidado para todo mundo, tá? E todos possíveis de se cumprir, né? Em casa mesmo você consegue fazer esses cuidados. E falando um pouco da alimentação, que é o nosso ponto principal, tem alimentos, claro, que podemos incluir, que eles podem favorecer, fortalecendo o sistema imunológico. Queria falar um pouquinho desses alimentos, né, Lu? Quais são esses alimentos que a gente pode fazer o consumo mais com uma frequência maior, que vai auxiliar nesse processo de imunidade? Ó, antes de entrar nesses alimentos, eu já tive uma dificuldade imensa, assim, de selecionar alguns para poder falar, né? Existe uma gama de alimentos. São muitos, né? Muitos. Mas antes de entrar nesses alimentos, primeiro a gente priva, né, para uma alimentação equilibrada em frutas, verduras, legumes. Não existe nenhum alimento milagroso que vá solucionar, que vá salvar ninguém, claro, né? Mas existem alimentos que, além do aporte nutricional, de nutrientes mesmo que favorecem o sistema imunológico, eles têm compostos que a gente chama de compostos bioativos. Então, eu selecionei 9 alimentos para a gente, vou citando um pouquinho deles, e alimentos sempre que possível fáceis de serem aplicados assim no nosso dia a dia. E aí eu vou dando algumas dicas em relação aos alimentos, o que que a gente pode fazer na nossa rotina diária, tá? Mas a começar pelo primeiro alimento que eu considero que é o gengibre, tá? Muitas pessoas já ouviram falar, já leram a respeito. O gengibre, existem alguns compostos fenólicos que a gente chama, né, dentro da nutrição funcional, que oferecem Sim. propriedades que são antioxidantes, que são anti-inflamatórias, que favorecem até o tratamento de fungos, são antibacterianos, anticancerígenos. Então, o gengibre é um alimento super fácil de incluir na nossa rotina, né? Desde um chá que pode ser feito em infusão, com a própria raiz mesmo, ou no suco verde, para quem tem hábito de fazer. Então, na salada também tem pessoas que usam. Então, isso daí eu acho que é super simples de incluir, né? É um alimento também termogênico para quem está interessado em Verdade. ao gerenciamento de peso, mas esse é um dos principais alimentos que eu considero, tá? O segundo alimento que eu selecionei para falar é o própolis, principalmente o própolis verde. Ótimo. Conhece, sabe, né? O própolis tradicional ele já é muito usado para as infecções, para as inflamações, para as desordens do sistema imunológico, justamente porque ele possui alguns flavonoides que a gente chama. Então, esses flavonoides, junto com a composição de vitaminas, de alguns minerais que o própolis contém, ele favorece essas ações diversas com o sistema imunológico. Então, o própolis eu até prefiro não passar uma dosagem específica, porque eu acho que isso compete ao profissional elaborar uma conduta individualizada, né? Mesmo porque ele pode ter alguns efeitos colaterais aí para alguns pacientes. Então, Sim, tem uma propriedade muito interessante que pode ser usada para esse objetivo também, tá? verdade. Se quiser colocar alguma coisa, pode me interferir, tá, Gi? O terceiro alimento que eu selecionei é o limão. Não só propriamente o limão, mas o limão representando a classe das frutas cítricas, tá? Esses alimentos que são muito ricos em vitamina C, eles oferecem uma proteção antioxidante para as células, né? Não só as células individuais, mas como um sistema que depende de um bom funcionamento,
as nossas células, com o passar dos anos, elas vão sofrendo alguns danos oxidativos. E as vitaminas, principalmente a vitamina C, ela ajuda nessa proteção do sistema, desse dano oxidativo que as células vão sofrendo com o passar dos anos. Então, o limão ele pode ser incluso aí, né, mais uma vez, dentro de um suco verde, pode ser incluso aí espremidinho na salada, até favorecendo a absorção do ferro aí nas folhas verdes escuras. Pode ser usado um shotzinho também, se quiser fazer pela manhã, muita gente gosta de fazer, né? Até ajuda as propriedades digestivas. Sim. Então, N formas de se manter esse consumo do limão, né? E a vitamina C, nossa, já conhecidinha para a imunidade, né? Muita gente já faz uso de vitamina C, né, em suplementos mesmo para a imunidade. Então, usar o limão é uma estratégia mais saudável, natural. E uma coisa que eu tenho observado muito, Gi, não sei se você também nos seus atendimentos, eu tenho percebido muita preocupação em relação às frutas, sabe? Não só em termos calóricos, mas as pessoas estão cada vez mais diminuindo o consumo de frutas e buscando alimentos industrializados, ainda que com o rótulo de saudável, de low carb, e deixando de consumir a fruta que eu considero que é um fast food, né? Um alimento que está ali pronto para você consumir, né? Então, eu bato muito nessa. É porque, na verdade, né, Lu, tem tido muita oferta de snackzinhos, né? Então, às vezes, eles desidratam as frutas e aí a pessoa deixa de comer a fruta para comer um snack. Então, em termos de praticidade, né? Tá tudo ali tão pertinho e é uma diferença tão grande você usar a fruta in natura e usar uma fruta liofilizada, ainda que desidratada. Então, vamos repensar, Verdade. né? Bom, um quarto alimento que eu separei são os vegetais que são folhosos de folhas verdes escuras, tá? Né, vou colocar essa classe toda juntas porque são folhas que são ricas em magnésio e ricas em ácido fólico. Então, são duas vitaminas, né, dois nutrientes que são essenciais na formação dos glóbulos brancos, que é uma da linha de defesa do organismo, né? Então, mais uma vez, quem é meu paciente que está assistindo aí sabe que eu tenho uma regrinha no consultório para atingir essa gama de nutrientes no dia a dia. Eu peço 5 itens de salada, né, de vegetais no almoço e no jantar. Então, que inclui uma folha verde escura, 2 vegetais crus e 2 cozidos, dentro da preferência do paciente. Ó, metade do prato, né, Gi, que a gente pede colorido possível, mas ter essa variedade entre crus, cozidos e não deixar de ressaltar as folhas verdes, justamente por esse propósito aí também no sistema imune, né? Então, pode-se fazer suco. As pessoas que têm preguiça de fazer o suco verde, a gente ensina muito de fazer o cubinho verde. Então, bater a folha verde com um pouquinho de água só para liquidificar e faz na forminha de gelo o gelinho verde e quando for bater o suco, já está pronto. Então, vamos fazer isso de uma forma otimista. Facilita muito, né, Lu? Porque eu sei que tá todo mundo correndo, né? Ok. Bom, o quinto alimento, eu até selecionei isso aqui um pouco voltado para o público vegetariano e vegano. É um suplemento não é um suplemento, ele é considerado um superalimento. Eu indico muito para veganos e vegetarianos que é a levedura nutricional. Ela é um derivado da bactéria da Saccharomyces e ela produz uma série de vitaminas e ela já contém um pouco de proteína também. Então, o nosso sistema imune ela depende, né, desse complexo vitamínico e não só de proteína. Ele é vendido como se fosse em flake, né, ou então em pozinho. Ele tem um aspecto parecido com o queijo. Ele é muito fácil de ser uso aí em sopa, eu uso muito em salada às vezes, né? Não só vegetarianos e veganos podem usar, não. Então, é uma estratégia simples de melhorar o aporte nutricional de uma refeição, de uma forma natural, né? Sem precisar de... Então, acho bacana frisar isso daí, tá? Bom, o sexto alimento, vou falar rapidinho, é a aveia. É um alimento super fácil de incluir na rotina, gente. A aveia
Para mim, assim, em qualquer supermercado você encontra. E por que que ela é tão importante? Ela tem uma fibra solúvel chamada beta-glucana. E a beta-glucana, ela tem uma ação imunomoduladora. O que é isso? Isso, ela melhora a ação, né, a defesa imunológica intestinal, que a gente sabe, né, de 80% do nosso sistema imune está no intestino. Então, Verdade. probióticos e pré-bióticos. Pré-bióticos é essa gama de fibras, né? Alimentos fibrosos que alimentam as bactérias boas intestinais e favorecem o sistema imune. Então, é uma forma de otimizar essa via, reduzindo aí a severidade de infecções, principalmente do trato respiratório. A gente já tem estudo científico que fala sobre essa relação da beta-glucana com infecções do trato respiratório. E aí, geralmente, quem é meu paciente também, a não ser que tenha alergia ou intolerância à aveia, geralmente eu coloco ali pelo café da manhã, misturado com uma fruta. Quem não tem problema com o leite, faz uma vitamina, né? É super fácil de incluir aí dentro da rotina. Os meus também sempre têm aveia. De baixo custo, né? Tem propriedades muito interessantes, não só para o sistema imune, né? Não dá para a gente falar tudo aqui, mas focando aí no sistema imunológico, é um alimento foco, né? Bom, complementando aí os pré-bióticos, entrando na linha dos probióticos mais naturais, eu quero abordar o kefir e o kombucha, ou kombucha, né, como vocês conhecerem, que são alimentos que são conjuntos de lactobacilos, né, e leveduras, que fermentam o açúcar que está na bebida e formam uma série de nutrientes, que é muito interessante, assim, elas são necessárias para poder enriquecer mais essa bebida, né, que pode ser feita no leite, pode ser feita no chá verde, geralmente o kombucha é feito à base do chá verde, e aí essas bactérias fermentam e produzem uma série de ácidos graxos de cadeia curta, né? As nutris que estão me assistindo aí sabem bem a importância desses ácidos graxos para essa resposta imunológica, né? Um efeito intestinal aí também. Então, super fácil de fazer. Quem tem acesso a esse mostinho de bactérias, geralmente a gente consegue por doação, né? É fácil de fazer em casa. Cuidando, você pode sempre alimentar e você vai ter sempre, pode congelar e ter isso de fácil acesso. Para as pessoas que fazem acompanhamento individual, né? Quem faz acompanhamento com nutricionista mesmo, particular, a gente tem uma forma de avaliar quais as cepas interessantes para cada paciente. Então, eu gosto muito, eu tenho esse protocolo também para cada paciente, a gente faz uma triagem, né, de um rastreamento de acordo com os sintomas e o que a gente pode favorecer esse paciente em termos de probiótico, de acordo com os sintomas que ele tiver, favorecendo também o sistema imune, né? E o oitavo e último alimento, acho que aqui eu fiz um resuminho também, representando a classe das ervas naturais. Então, gente, uma coisa super fácil de fazer, um mixinho de ervinhas mesmo, de especiarias. Pode usar um alho, uma cebola, uma cúrcuma, uma pimenta preta, orégano. Dentro da nutrição funcional, a gente aprende muito fazer essa misturinha para usar em temperos em salada mesmo, ou em sopa. Eu ensino a fazer em temperos para carnes mesmo, para frango, quem consome. Depois, quem tiver interesse, eu vou montar um e-book de receitas e vou incluir essa receitinha aí para quem tiver interesse, tá? Ótimo. No meu Instagram tem um linkzinho lá que vocês conseguem falar comigo pelo WhatsApp. Quem tiver interesse em receber esse e-book de receitas, de dicas, de todos esses alimentos que eu estou colocando aqui para vocês, só me mandar um e-mail nesse link do WhatsApp que eu envio até o final da semana. Tá? Eu tô só acabando de montar ele, mas vai sair até o final da semana. Ok? Muito bom. Queria só abrir um parênteses para um comentário aqui do personal Clayton Black. Ele escreveu que, só para acrescentar, os idosos podem ficar até 12 semanas sem atividade física, que mesmo assim, dentro desse tempo, ele consegue manter a musculatura. Então, é uma boa observação, ele é personal, né? Então, já é um outro campo de atuação, mas é uma excelente observação da parte dele e deixa as pessoas um pouquinho mais confortáveis, orientadas também.
Então, seguindo aqui, a gente falou muito dos alimentos importantes, né? Aqueles que devia usar, consumir com mais frequência para melhorar a imunidade. E evitar algum alimento seria importante também, Lu? Tem algum alimento que a gente não deveria consumir que pode atrapalhar o processo imunológico? Com certeza, Gi. Uma vez que a gente se preocupa por uma alimentação anti-inflamatória para proteger esse sistema imune e dar aporte para ele, o que a gente tem que evitar é o oposto, né? São os alimentos pró-inflamatórios. São os alimentos altamente, com uma carga glicêmica alta, né, resumindo e traduzindo para o público que está acompanhando, que não é nutricionista, são carboidratos de alto índice glicêmico, são, por exemplo, pães refinados, açúcares, alimentos adoçados, farináceos, pães, bolos, ainda que na linha do low carb mesmo, né, a gente tenta moderar um pouco nessa carga do carboidrato ao longo do dia, né? E sempre que usar um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, o que seria isso? Uma batata doce, um inhame, uma abóbora, uma baroa, né? Então, isso daí daria para a gente substituir. Alimentos industrializados em geral, que são pobres em nutrientes, né? A gente chama de caloria vazia, né? São alimentos aí, refrigerantes, macarrão instantâneo. Eu sei, gente, que são refeições rápidas, né? E de baixo custo, as pessoas estão muito preocupadas aí né? Não sabe como é que vai ficar a questão financeira por essa instabilidade do corona e tudo, mas vamos tentar priorizar o máximo de alimento in natura, né? Aproveita que você está em casa, faz o máximo de refeições, se quiser fazer porçõezinhas congeladas de sopa, fazer uma quantidade um pouquinho maior de feijão, deixar congelado. Então, é o que a gente fala de descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, outro cuidado também que eu peço, bebida alcoólica. Gente, por mais que a gente tenha estudos aí que favoreçam a ingestão do vinho para algumas propriedades, o álcool a gente sabe que ele é um imunossupressor, né? Só ele por si só é um fator de risco para principalmente para a população idosa, né? Anos, não ocorreria esse risco dessa ingestão aí, por enquanto não, tá? O Vitor Maciel comentou que adorou a dica dos cubinhos verdes. Então, muita gente não sabe, mas facilita muito a vida, né? Você colocar em prática isso. Tem pessoas perguntando, a Neide ou Dalila perguntando qual que é o Insta. Neide Odália perguntando o Insta, Ratinha também perguntando qual o Insta, seu Insta que você falou que ia deixar. Tertuliano Nutri, tudo junto. Vou repetir, Lu, Tertuliano, com T, né, de tatu, Nutri, tudo junto. Vocês vão encontrar. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui, Lu. Conseguiria também nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo nos comentários. Lu Tertuliano Nutri. Isso. Coloquei também. Que vai direto para o meu Instagram. Então, quem quiser receber esse e-book de receitas e de dicas, clica nele. Ele vai abrir o boxzinho do Instagram, só colocar seu e-mail e até o final da semana você vai receber aí. Ok? Ótimo. E aí, Lu, continuando um pouquinho, tem um tanto de dieta da modinha, né? Low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica. E aí, como que fica a pessoa nesse contexto? Tem alguma dieta específica que deve ser evitada? Ótima pergunta, inclusive eu já recebi essas perguntas de pacientes que estavam sob acompanhamento comigo e ficaram em dúvida, porque toda vez que a gente faz uma transição de dieta, eu particularmente eu gosto de fazer um acompanhamento mais breve, um acompanhamento que seja ou quinzenal ou mensal mesmo, para ver como o metabolismo da pessoa vai lidar com esse novo tipo de estímulo, né, Gi? Então,
Não consigo falar uma dieta padrão para todo mundo, né? A nutrição funcional a gente priva muito pela individualidade, então cada um vai ter uma resposta diferente. Então, eu falo assim, uma dieta que eu não recomendo de jeito nenhum é uma que não está sob acompanhamento, né? Se você tem um apoio aí de um profissional te acompanhando, você pode, né, ficar tranquilo com relação a isso. Mas não, eu particularmente não correria o risco de fazer uma dieta nova que você nunca tentou, principalmente sem acompanhamento, nesses tempos, a gente ainda não sabe nem como é que vão ficar as regularidades das consultas, né, Gi? Então, é Buscar um equilíbrio é sempre bom, né, Lu? isso mesmo. Principalmente nesse momento, procurar um equilibrar, procurar ter cor, né, combinações com cores mais vivas, seria mais importante nesse momento, né? E aí, indicar uma dieta. Seria possível falar uma dieta importante que você indicaria nesse contexto? Famosa pergunta, Gi, qual dieta que eu vou seguir? Né? Qual que com certeza tem muitas buscas aí no Google, dieta para sistema imunológico, que beneficie mais o sistema imunológico. Gente, mais uma vez, não existe essa dieta padrão, né? O que a gente estava falando de ter uma alimentação equilibrada dentro do que você faz, né? Fazer as trocas mais saudáveis, deixar de consumir os alimentos industrializados e dar preferência para os alimentos mais in natura. Mas eu, particularmente, no consultório, quando eu consigo fazer esse acompanhamento mais regular, dentro da nutrição funcional, a gente tem um sistema dos 4R, né, Gi? Eu gosto muito desse sistema, não vai dar para a gente abordar ele com tantos detalhes, mas os 4Rs consistem em remover, reinocular, recolocar e reparar. O que seria isso? Remover tudo que existe de estranho para o corpo, a gente considera os patógenos, né? Os xenobióticos, esse nome estranho, ele conservantes, agrotóxicos, os corantes que a gente acaba consumindo aí no dia a dia nos alimentos. Então, a gente faz um protocolo de uma forma que a gente consiga excluir, né, os alimentos até alergênicos mesmo, um por vez, para ver a resposta do paciente. O outro R, que seria o reinocular, a gente pensa em fibras pré-bióticas e probióticos para poder tratar essa desbiose, né, que a maioria das pessoas estão apresentando hoje em dia, que é um desequilíbrio da flora intestinal, que acaba comprometendo aí o sistema imunológico também. O recolocar se trata em termos de enzimas digestivas, a gente pensa em alimentos, em chás que podem favorecer o sistema digestivo como um todo. E o reparar quer dizer pensar numa dieta que seja não inflamatória, para pensar em reparar a mucosa intestinal, né? Então, eu volto a falar, 80% do sistema imunológico está via intestino. Então, se seu intestino não está funcionando bem, né, Luciana, nem todos os dias eu vou ao banheiro, se eu tenho uma azia, uma queimação, são sintomas que o seu trato intestinal ele está com algumas deficiências, sejam de bactérias dessa flora intestinal está em desequilíbrio, seja de enzimas digestivas, e isso compromete o seu sistema imune, né? Então, o reparar aí, geralmente eu trabalho com ômega 3, como a glutamina, né? Uma alimentação mais anti-inflamatória mesmo, e tirar esses alimentos que são pró-inflamatórios. Né? Então, não dá para a gente abordar com tantos detalhes, mas basicamente. Verdade. Então, é isso. Então, nós tivemos alguns comentários. Renata disse Nutritop, Brever. Peraí, deixa eu puxar aqui para eu tentar ver mais. Ele falou obrigado pelas informações, muito bom. Neide Odália disse que sou cliente da Lana, excelência em manipulação. Muitíssimo obrigada por todas as dicas. Então, as pessoas estão carentes, né, Lu, de informação, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Todo mundo um pouco em pânico, carente de informação que possa servir para individualizar
usar a dieta dela. E eu acho que foi extremamente importante, relevante, tudo que você trouxe para a gente hoje, falando de cada alimento, especificando, então pode fazer um pouquinho a sua parte, né? Nesses tempos que vamos viver, estamos e vamos viver, né? E assim, eu gostei demais, muito bem abordado, muito bem esclarecido, explicado. Queria agradecer muito as suas explicações, as ações e né, os nossos participantes dessa live que tiveram com a gente até agora, né? Foi muito bom. E a gente passa um pouquinho, contribua para que a gente não, que essa pandemia que chegou não se torne uma catástrofe, né, no nosso país. Então, eu queria te agradecer muito, Lu, por todas as informações que você trouxe. Agradeço a oportunidade. Eu queria mesmo acalmar um pouco a população, né, dentro do que a gente consegue fazer. Eu acho que vocês que já estão assistindo essa live já estão fazendo um pouco da parte de vocês, que é buscar informação, né, informação de qualidade com quem sabe do assunto, né, as nutris todas aí estão à disposição para poder esclarecer e para poder pensar nesse processo de prevenção mesmo, de fortalecer o sistema imune. Né? Infelizmente, isso daí já deveria ser uma preocupação geral, né, Gi? Porque não é chegar num caos para a gente poder pensar nisso como prevenção, isso como base de uma saúde bem equilibrada. Mas espero ter contribuído e, né, estou à disposição, quem quiser me adicionar para pedir mais algumas perguntas e algum esclarecimento, eu estou aí Sim, estamos todos engajados nesse com propósito, né? certeza. De Né? levar saúde e fazer o mundo melhor, né? Através da Obrigada. nutrição. Obrigada pelo seu carinho. Estamos juntas sempre, tá bom? Um Obrigada, beijinho para vocês. E aí a live, Davi. Quem quiser assistir, obrigada. obrigada, vai ficar disponível. Obrigada, Lu.